somente até aqui. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amados, dentro do Novo Testamento, dentro do contexto do Evangelho da Graça, o Sermão da Montanha, escrito e também ensinado pelo próprio Cristo, esse sermão nos traz grandes ensinamentos. A intenção de Jesus em subir o monte, em discipular e ensinar os seus discípulos, era fazer com que o propósito do Evangelho da Graça, o propósito do Evangelho do Reino, fosse conhecido em toda a terra. Jesus convoca os seus discípulos para o particular, mas dentro deste particular, uma grande multidão chega ao local que o próprio Cristo havia escolhido para ensinar os seus discípulos. E dentro desse sermão, Jesus começa falando a respeito das suas bem-aventuranças. Jesus começa a ensinar pelo menos 8 bem-aventuranças dentro desse contexto. E a primeira coisa que Jesus diz aos seus discípulos nesse ensinamento é: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus também diz dentro deste sermão: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o interessante é que quando Jesus termina de ensinar as 8 bem-aventuranças, ele termina dizendo: bem-aventurados sois vós, quando fores perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós que são odiados por causa do meu nome. E o interessante é que Jesus termina e olha para os seus discípulos em meio à multidão e faz uma declaração que nos faz nesta noite parar para analisar a nossa vida. Depois de ensinar as 8 bem-aventuranças, Jesus olha para os seus discípulos e diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada mais presta. Jesus está comparando os seus discípulos com um dos principais alimentos de sua época. A gente sabe que nos nossos dias a facilidade de encontrar o sal, quando digo sal, o sal mesmo, o alimento não perecível, há uma facilidade nos nossos dias que é diferente dos dias a qual Jesus está fazendo esta comparação. Hoje, quando uma dona de casa deseja adquirir o sal, ela vai até o mercado, até a conveniência. E hoje a facilidade de encontrar o sal é tão fácil que até no posto de combustível esses dias eu entrei dentro de uma conveniência e a gente encontra o sal. Mas a gente sabe também que o sal
embora seja um dos alimentos mais importantes de uma refeição, a gente sabe que o sal não tem valor diante de outros alimentos que compõem a mesa de um homem, de uma mulher, de uma dona de casa. É interessante porque quando a mulher vai ao mercado com uma lista de compra, o último alimento que a mulher pensa em olhar o preço ou de apanhar em seu carrinho é o sal. Porque a gente, quando vai ao mercado, a gente se preocupa com o preço da carne, com o preço do arroz, do feijão, não é assim? Mas a gente nunca dá uma olhada ou uma pesquisada para saber qual é o preço, o valor de um pacote de sal. Porque a gente sabe que o sal não tem valor. Quanto custa meio quilo, um quilo de sal? R$2, R$3. Você nunca vai ver um pai de família ou uma dona de casa chegando ao mercado e dizendo: o sal está caro. Você nunca vai olhar em um cartaz escrito oferta do dia, sal. Só que tem um detalhe: você pode ir ao mercado e comprar a melhor picanha, a melhor alcatra, o melhor filé mignon, pastor Luciano. O senhor pode ir ao mercado e comprar o melhor arroz, Elias. Você pode comprar o alimento mais caro que existe, o feijão. Mas tem um detalhe: não dá para sair do supermercado e preparar essa picanha, esse arroz, esse feijão sem o sal. Porque o valor do sal não está no preço ao ser adquirido, o valor do sal está em ser usado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Talvez só uma pessoa entendeu. O que eu quero te dizer nesta noite é que quando Jesus compara os seus discípulos com o sal, Ele está nos fazendo entender que o valor que o sal tem, ou que o sal tinha, não estava no preço que as pessoas davam ao sal, não é o preço que as pessoas colocam neste alimento, mas o valor do sal está no fato dele não poder estar fora. Pastor, não entendi, eu vou lhe explicar. Nos dias de Jesus, ninguém comprava sal no supermercado. Nos dias de Jesus, ninguém comprava sal na quitanda do João. Ninguém comprava sal na mercearia da Dona Maria. O sal era o único alimento que naquele tempo a nação de Israel, para adquirir, tinha que deixar a sua casa, se dirigir até a região do Mar Morto ou até a região do Lago da Galileia, e ali eles tinham que cavar à beira da praia as suas valas, esperar a maré do dia encher, e somente no dia seguinte, quando eles retornavam, aquele sal que vinha junto com a água misturada, aquela saloba, ela enchia a vala, e era no dia seguinte que o pai de família, a dona de casa, tinha que arrancar o sal em meio às sujeiras que vinham misturadas junto com as águas. O sal era extraído desta forma. Então o pai de família tinha que catar aquela areia misturada com a saloba, com a água, com a sujeira, e ele levava para casa e colocava na frente de casa durante 2, 3 dias, até a água secar, até a areia se prender ao sal, à saloba, e somente 3 dias depois que o sal entrava no processo de purificação.
O que Jesus está dizendo é: assim como o sal foi extraído em meio às sujeiras, em meio à areia, às pedras, em meio às águas sujas, assim sois vós, quando foram extraídos de um mar de pecado. Assim sois vós, quando vos tirei do mundo de sujeira, para vos purificar para uma grande obra. O sal em si tinha o seu valor, porque os sacerdotes, desde a antiga aliança, eles não poderiam oferecer para Deus um sacrifício, uma oferta que não fosse temperada com sal. Deus não aceitava sacrifício sem sal. Deus não aceitava a oferta sem sal, porque o sal, nós sabemos que ele tem como objetivo produzir sabor naquilo que não tem gosto em si. É o sal que dá sabor. Era o sal que produzia gosto, sabor, tanto na oferta quanto no sacrifício que era oferecido como holocausto. Deus está dizendo nesta noite que assim como o sal foi extraído da sujeira, assim como o sal passou pelo processo da purificação, o sal, para ser purificado, antes de ser usado, ele tinha que ficar no sol durante 7 dias, enfrentando o calor. Depois de 7 dias, o sal era colocado ao chão para passar pelo processo do vento, porque era o vento que levava a sujeira que estava misturada com o sal. Depois de 7 dias, o sal era colocado no canto, Elias, para tomar sombra. Se o sal brilhasse em meio à escuridão da sombra, é porque aquele sal não era insípido. Quanto mais brilho o sal produzia, mais gosto ele tinha. Era assim que era definido entre o sal que não produzia sabor e entre o sal que produzia sabor. Quando o sacerdote olhava para o sal na sombra brilhando, ele dizia: esse serve para o sacrifício, esse serve para temperar a oferta, esse serve para alimentar aquele que está com fome. E talvez assim como o sal, você está passando por esse processo, o processo do calor, do sol, o processo do vento, o processo da sombra. E é tão interessante dentro da Bíblia essa comparação que Jesus faz acerca dos seus discípulos com o sal, dizendo: vós sois o sal da terra, porque nos dias de Jesus o sal não servia só para tempero, só para temperar os alimentos, as ofertas, os sacrifícios, mas também o sal servia para preservar os alimentos, pois não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha geladeira naqueles dias. Então se temperava com sal alguns tipos de alimento, para que o alimento não estragasse. O sal na Bíblia representa a preservação. Se usava o sal para preservar, para não estragar. E sabe o que Jesus está dizendo? Vós sois o sal da terra. Essa terra só não estragou ainda, essa terra só não apodreceu totalmente ainda, porque ainda existe nela sal da terra. Nós, como sal, estamos preservando. Muitas das vezes você não se dá conta, mas como sal da terra, muitas pessoas não perderam ainda a esperança, por causa que você, que é o sal da terra, muitas pessoas não perdeu ainda o ânimo. Quantas pessoas que talvez ao longo da sua vida, por causa das crises, dos traumas, das decepções, pensaram em tirar a sua própria vida, mas você, como sal, produziu nela o sabor da esperança.
sabor da fé, o gosto de estar na presença de Deus e de crer que as suas promessas um dia serão cumpridas. É necessário que sejamos sal da terra, através do sal. Quando uma criança nascia no deserto, naquela trajetória que ligou o Egito à terra de Canaã, olha o que Deus falou a Moisés na lei: quando uma criança nascer, a primeira coisa que os seus pais farão é passar sal em sua pele. Todo recém-nascido que nascia no deserto, em rumo à terra prometida, ele tinha que receber após o nascimento sal em sua pele. Pastor, por que Deus mandava passar sal na pele das crianças recém-nascidas? Porque a história diz que, como eles caminhavam pelo deserto, o sal fazia a proteção dos bebês e das crianças, para que a picada de insetos como escorpiões no deserto, aranha e até mesmo cobras peçonhentas, o sal impediia com que essas crianças fossem envenenadas. O sal servia como proteção para os recém-nascidos. Diga para alguém: você é sal da terra? Então deixa Deus te usar para proteger alguém que está nascendo na fé, que está nascendo no Evangelho, que está iniciando a sua caminhada com o Senhor. O sal é isso que Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Vocês foram levantados para preservar, vocês foram levantados e escolhidos para proteger. É assim. Se a gente olhar no contexto histórico da Bíblia, a palavra do Senhor diz que até quando os hebreus encontraram águas amargas, que eram as águas de Mara, Deus deu a ordem para Moisés e para Arão, que para as águas amargas de Mara se transformarem em águas doces, era necessário lançar sobre elas sal. Diga para alguém que está do teu lado: o sal da terra tem o poder de transformar coisas amargas em coisas doces. Seja sal na vida de alguém. Talvez alguém esteja com as águas amargas de Mara. Talvez alguém está, como diz o povo do norte, vivendo uma vida amargosa, uma vida sem gosto, sem sabor, sem alegria, sem prazer, sem esperança. Mas nós somos responsáveis em lançar sobre aquilo que está amargo sal. Não o sal que vai salgar demais, mas o sal que vai produzir algo doce. Isso é um mistério na Bíblia. Ao invés de Deus mandar lançar açúcar na água amarga, Deus disse: coloca sal na água amarga, que a água amarga vai se transformar em água doce. Vós sois o sal da terra, o sal que preserva, que não deixa estragar, que não deixa apodrecer. Vós sois o sal da terra, o sal que protege, que inibe o inimigo. Vós sois o sal da terra, o sal que transforma águas amargas em águas doces. Olha o que Jesus está dizendo. No Antigo Testamento, o sal também era usado, muitas das vezes até na liturgia do culto, porque o povo de Israel acreditava que se você lançasse sobre o vale
uma grande quantidade de sal. A terra seca produzia água e o vale se transformava em mananciais. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: o sal tem essa representação de transformar água, melhor dizendo, de transformar deserto, de transformar vale, de transformar terra seca em mananciais de água. Você sabia disso? Isso não é só um conceito bíblico, não. Eu cresci na roça, pastor Luciano, e quem já morou no sítio sabe o que eu vou dizer aqui, que é verdade. Um fazendeiro sitiante, quando ele vai preparar a terra para semear, juntamente com o adubo, juntamente com o fertilizante usado para preparar a terra, se lança sobre a terra o sal, porque o sal tira da terra as suas impurezas. E olha o que Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. É através de vocês que as impurezas desta terra sairão. O sal tem esse poder de exterminar, eliminar as impurezas da terra. É por isso que nesses últimos dias Deus quer levantar sal da terra. Porque o sal, além de preservar, além de proteger, além de transformar águas amargas em águas doces, o sal tira as impurezas e transforma a terra seca em mananciais. É isso que Deus quer que a igreja, é isso que Deus quer que essa geração entenda. Vós sois o sal da terra. É através da sua vida que as impurezas deste mundo serão arrancadas. Lembra que eu disse que o sal passava pelo calor, passava pelo vento, passava pelo processo da sombra? Quando o sacerdote purificava o sal, após alguns dias, quando ele olhava para o sal, ele tinha que fazer um teste final. Ele tinha que definir entre o sal que serviria na sala do sal dentro do templo, entre o sal íncipido e o sal bom. E o que ele fazia? Depois de todo o processo, ele levava o sal à boca, à ponta da língua, no paladar, e quando ele experimentava, fazia ali o teste principal: se o sal não produzisse sabor, se o sal não produzisse gosto, se o sal não produzisse tempero ao paladar, ele era lançado fora, ele era jogado nas escadas do templo, no pátio do templo. E a história bíblica diz que aquele sal íncipido, que não produzia sabor, ele servia como antiderrapante para os homens pisarem. É isso que Jesus está dizendo. O sal íncipido é lançado fora, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Deus não te chamou para ser pisado por ninguém. Deus não te chamou para ser vidiante, derrapante para ninguém. Deus te chamou para produzir sabor, vida, gosto. Deus te chamou para ser a proteção de alguém, para servir de preservação para alguém. Deus te chamou para que os lugares secos se transformem em mananciais. Deus te chamou para que as áreas amargas da vida de alguém se transformem em águas doces. E nesta noite Deus está falando conosco. Vós sois o sal da terra.
Diga para alguém que está do teu lado: Deus não te chamou para ficar fora. Deus não te chamou para ser pisado por ninguém. Deus te chamou como sal da terra. É através de você que alguém que está vivendo uma vida amarga vai começar a viver algo doce a partir desta noite. Deus te chamou como sal da terra para a vida daqueles que estão nascendo no Evangelho. Você vai servir como proteção a eles. Deus te chamou para transformar a vida deserta de alguém em um manancial de águas. E Jesus disse: vós sois o sal da terra, e não só o sal, vocês também são a luz do mundo. Se coloque de pé no nome de Jesus. Talvez como sal da terra, você também passou pelo processo do calor, passou pelo deserto, passou por fornalhas, enfrentou grandes lutas para chegar até aqui. Talvez como sal você também enfrentou como os discípulos vento forte, tempestade. Talvez como sal você também passou pelo processo da sombra, da escuridão. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu te chamei para ser sal da terra. E o sal da terra tem o seu valor, não no preço que as pessoas colocam, mas pelo fato de ser usado. E eu encerro esta mensagem te dizendo, usando mais uma ilustração: você pode colocar, Elias, na grelha a melhor carne para assar, mas se não tiver sal, você pode colocar na panela o melhor arroz, mas se não tiver sal, é ou não é? Eu não sou japonês para comer comida sem sal, né? O japonês gosta, né? Porque o que vai produzir sabor na melhor carne, no melhor alimento é o sal. E quando uma mulher vai no mercado, eu vou encerrar, você vai perceber que o sal, Bruna, nunca está numa prateleira de destaque. Quem já foi em grandes mercados, em pequenos mercados, o sal nunca é colocado numa prateleira de destaque. Ninguém dá destaque ao sal. Você vai no mercado, o sal está no corredor, no final do corredor, em cima de um papelão, jogado em um lugar qualquer. Muitas das vezes nem preço é colocado no sal, de tão barato que ele é. Só que todo dono de supermercado, todo dono de conveniência sabe: nenhuma alimentação presta se ela não tiver o sal. Nenhuma boa refeição é servida se não tiver sal. Diga para alguém que está do teu lado: entenda isso. O teu valor não está no preço, não está na etiqueta que as pessoas colocam sobre você, não está na prateleira de destaque. O valor do Evangelho de Jesus Cristo determina para nós. O Evangelho do Reino é manifestado não no preço, no valor que as pessoas nos dão, mas no fato de ser usado pelo Senhor. E se tem algo que você precisa valorizar, é isso. Deixe o Espírito Santo te usar. Diga para alguém que está do teu lado: deixe o Espírito Santo te usar. O teu valor está em ser usado por Deus. Coloque a mão sobre o teu coração, eu vou encerrar. Vós sois o sal da terra. E se o sal não produz sabor, ele é lançado fora. Mas Deus te levanta
Pai, a tua palavra foi pregada. Hoje é noite de coinonia, de comunhão, é noite de ceia. O Senhor colocou esta palavra no meu coração, porque como sal da terra o Senhor nos levanta para preservar, para proteger, para transformar aquilo que é amargo em algo doce. Como sal, o Senhor nos usa, Senhor, para tirar as impurezas deste mundo. Como sal, o Senhor nos usa para transformar a terra seca em mananciais. Por isso, nesta noite, o Senhor levanta uma geração de sal da terra, de luz do mundo, porque nós precisamos, Senhor, manifestar o teu reino. Precisamos ser sal da terra na vida de alguém, Senhor. Precisamos ser sal da terra para a família de alguém. Precisamos ser sal da terra, Senhor, sobre a vida de alguém. Alguém que está vivendo em uma terra seca, que não sabe o poder do Evangelho, o poder da cura, não conhece o poder do Espírito Santo de transformar aquilo que é deserto em mananciais de água. Alguém, Senhor, que está sofrendo nesta noite, talvez nos ouvindo até pela internet, alguém que está sentindo que algumas áreas da sua vida está amarga, essa luta é tão amarga como fel, essa prova é muito amarga, Senhor, assim como Jesus enfrentou, Senhor, o amargo da cruz, da via dolorosa, do Gólgota, Senhor. Mas como bom sal, ele sabia que depois de passar por aquele processo amargo, aquilo se tornaria doce, Senhor, porque como sal da terra, essa terra seria preservada da destruição, essa terra seria protegida, essa terra, Senhor, poderia se transformar em uma terra de manancial de água, onde as águas do teu Espírito passam trazendo vida para aquilo que estava morto. Por isso, nesta noite, Senhor, nos levanta como sal da terra, Senhor, nos levanta como luz do mundo, Senhor, para aqueles que estão andando em trevas, para aqueles, Senhor, que estão vivendo em meio à escuridão, não só possa ter o gosto, o prazer, o sabor da vida, mas possam encontrar a luz e andar na luz do Evangelho, porque o Senhor é a luz do mundo. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa súplica, e como sal da terra, Senhor, nos preserva. Que possamos ser o sal que produz sabor, o sal que produz, Senhor, gosto para a vida de alguém, porque não queremos ser o sal insípido, lançado fora, servir, Senhor, como antiderrapante, ser pisado pelos homens. Antes o Senhor nos chamou, Senhor, para a vida. Por isso, nesta noite, Pai, a tua palavra foi pregada, o que o Senhor colocou no meu coração. E se o Senhor está nesta palavra, abraça, Senhor, este sal da terra, abraça este homem, esta mulher, este moço, essa moça, abraça, Senhor, os teus filhos e levanta uma geração de sal da terra e luz do mundo, através do poder da palavra, através do poder do Espírito Santo, através da tua graça, através da tua unção que nos capacita. E assim como o Senhor nos ensinou, Senhor, só como sal da terra nós podemos viver as bem-aventuranças, Senhor. E que o nosso valor, Senhor, não venha estar naquilo que temos, mas naquilo que somos, ó Pai. Porque o valor do sal não é daquilo que ele tem, mas é daquilo que ele é, daquilo que ele produz. E que nós possamos ser produtivos nesses últimos dias, Senhor, que a gente possa produzir no coração ferido, nós possamos produzir esperança, ânimo, alegria, vida, Senhor, que nós possamos ser como sal, produzir, Senhor, vida em lugares áridos e mortos. Pai, a tua palavra foi pregada, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, e quem crê, aplauda o Senhor.